Olá, mulheres, bom dia, que a graça e a paz do nosso Jesus esteja aí com você, amém? Meu nome é Daiane, nós vamos dar sequência ao nosso devocional nesta terça-feira, um pouco mais fresquinha, graças a Deus. Eu tô um pouquinho ainda fanha, né, porque eu peguei uma gripe muito forte, mas eu tenho certeza que vai dar para você me ouvir bem, amém? Então vamos dar sequência. Hoje nós vamos continuar falando sobre o tema da dor ao milagre e nós vamos falar, né? Nós vamos conversar aqui, meditar em cima de um texto maravilhoso, lindo, né? Temas de muitos púlpitos, né? Muitos irmãos eu já vi pregando essa passagem e Deus, assim, eu acredito que seja a primeira mensagem, né? O primeiro texto lido e pregado pelo meu esposo, né, quando ele começou a sua chamada, né, como obreiro ainda, como cooperador. E eu lembro do dia que foi assim uma bênção, Deus derramou uma graça muito grande e muitas coisas naquele dia, no dia dessa ministração, na minha vida e na vida de quem estava ali foi quebrada, sabe? Foi uma bênção. Pensa num dia abençoado, então eu não pude me esquecer e diante desse tema, né, semanal, eu não pude deixar essa passagem ficar de fora, amém? Nós vamos ler lá em Marcos, capítulo de número 10, o versículo de número 46 em diante. Nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com o cego de Jericó, o cego Bartimeu, e a cura que foi da dor ao milagre. Amém? Eu vou começar lendo aqui. Tenho certeza que conforme a minha leitura, Jesus já vai começar a falar ao seu coração. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chama-o, chamai-o. E chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Lançando-se de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? E Jesus respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Que lindo, né, irmãs? Que texto maravilhoso, que encontro, né? Extraordinário. Aqui eu já marquei alguns apontamentos que Deus vai falar ao seu coração. Bartimeu, tudo indica, né, através dessa leitura, que ele não nasceu nessas condições, né? Ele adquiriu a situação de cego, né, a cegueira. Não, aí sim nós não sabemos, porque a Bíblia não relata se foi por uma forma de acidente, né, uma feitiçaria, enfim, ou se ele estava enfrentando uma enfermidade e ele ficou cego. O fato é que ele não era cego, né? Nos versículos 51 e 52 vai afirmar: porque o cego diz que eu torne a ver. E Jesus, né, quando imediatamente o curou, ele tornou a ver. Então isso significa, né, o fato que demonstra que ele não nasceu daquela maneira. Ele estava nasquelas condições por alguma situação, né? E tudo indica que aquele cego também, aquele homem, Bartimeu, ele tinha sua família, porque aqui fala que ele era filho de Timeu. E quando, né, a história relata o nome do pai, do patriarca da família, é porque não só que ele tinha família, pai, mãe, mas era uma família relevante na cidade. Era uma família talvez conhecida e
E esse cego, né, Bartimeu, devido às suas condições, ele estava também afastado, ele perdeu ali o convívio familiar, né, no seio familiar, porque a palavra de Deus diz lá no início, né, no versículo 46, no primeiro versículo, que ele não era só cego, mas ele também obteve a condição de mendigo, ele estava mendigando no caminho quando ele ouviu Jesus vindo à sua ao seu o lugar onde ele estava, né? Porque Jesus não veio na direção dele, ele estava passando, Jesus estava caminhando. Quando ele viu que era Jesus, ele logo começou a clamar: Jesus, filho de Davi. Isso indica que ele já conhecia Jesus. Ele ao menos tinha certeza, né, que Jesus ele poderia mudar a sua situação. Ele sabia que estava vindo, passando por ali, não era um curandeiro, né? Não era um simples profeta, mas era o filho de Davi, né? Isso traz menção que ele sabia que ele era o filho de Deus, que ele era o Messias esperado, o herdeiro ao trono, né? Aquele que poderia mudar totalmente a sua situação. É lindo porque Bartimeu ele não tinha a sua visão física, mas a sua visão espiritual e a sua sensibilidade espiritual estavam bem agudas, estavam funcionando perfeitamente. Ele sabia quem era Jesus. Talvez de ouvir falar, ele foi ministrado. Talvez você está ouvindo falar de Jesus através dessas ministrações, né? Desses devocionais aqui. E talvez você esteja nas condições que está ele, numa situação talvez que te afastou das pessoas que você mais ama e que uma situação que agravou ainda mais o seu estado, porque Bartimeu, como eu disse, ele não estava só cego, ele estava também mendigando, ele estava afastado do seu convívio familiar e ele sabia, né, que Jesus estava passando por ali e poderia mudar a sua situação. E talvez você esteja assim, vivendo uma situação como Bartimeu e que cada dia mais está se agravando e você se afastou de tudo e de todos que você amava, né? Mas esses devocionais têm chego ao seu coração e você já está conhecendo Jesus, de ouvir falar, mas eu quero te dizer que ele quer te tocar hoje. Jesus, ele quer mudar a sua história hoje. Talvez hoje seja o seu dia que Jesus está passando diante da sua situação e ele deseja fazer algo novo. Ele deseja talvez restaurar talvez aquilo que foi roubado, aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado pelo próprio Satanás, né? E Jesus, ele quer restaurar isso na sua vida hoje, mulher. Nós sempre encontramos a multidão diante, né, de quando Jesus vem ao nosso encontro e deseja operar nas nossas vidas. Essa multidão aqui, de fato, eram pessoas que conheciam ali Bartimeu. Bartimeu era conhecido na cidade. E talvez ele não enxergava fisicamente, mas aquelas pessoas que não enxergavam ele queriam que ele calasse, poderiam falar: não, vem cá, olha, Bartimeu, hoje é o seu dia, mas não. Cada um ali estava pensando, né, em si. Cada um estava ali tentando fazer que o calasse cada vez mais, né? O repreendiam, dizendo: fica quieto, cala a boca. E talvez essa multidão esteja dentro do seu subconsciente. Talvez os medos, talvez os traumas, talvez, né, a falta de fé seja essa multidão na sua vida. Muitas das vezes nós somos tomadas por vozes, né, no nosso subconsciente, dizendo: não, nem adianta você orar, não, nem adianta você clamar, ele não vai te ouvir. O que você fez ou você deixou de fazer, não há perdão. E Jesus quer quebrar isso e quer restaurar a ponte de amizade entre você e o Senhor. Ele quer que você clame a ele, sim, ele vai te ouvir. A multidão é as vozes do inimigo sobre a nossa vida. Não, você não pode. Fique quieto, ele não vai te ouvir. Você é pecadora demais para ele te ouvir e perder tempo com você. Mas isso é mentira do diabo, porque Jesus mandou chamar o cego Bartimeu, porque ouviu o clamor dele. E logo Jesus olha para ele e fala: manda-o chamar. Chama ele, traga ele até aqui.
pela fé. Ele nem sabia o que, ou melhor, ele tinha convicção, né, pela fé, mas ele não imaginaria o que Jesus iria fazer com ele. Ele, pela fé, abandonou a sua capa. A capa aqui, irmãs, traz a representação do seu rótulo, da sua marca. O cego Bartimeu, ele, além de não era cego, ele também era mendigo. Então, assim, a maioria dos mendigos, os pedintes, daqueles que viviam em condições como a dele, tinha uma capa que rotulava a situação que ele estava. E imediatamente ele abandona aquela capa. E eu não sei qual é a capa, talvez, que você precisa abandonar nesta manhã. Eu não sei se te rotulam como a abandonada, te rotulam como uma mulher solitária, como uma mulher cheia de traumas, como uma mulher, né, que tem muita culpa. Qual é a capa que você tem carregado pela fé, antes de ter com Jesus, antes de saber que Jesus já vai tocar em você e vai mudar a sua história? Abandone essa capa. Abandone essa capa. Talvez seja a capa do passado, que a todo tempo Satanás tenta esfregar diante de você e falar: olha aqui, ó, não adianta. Você vai viver assim, você vai morrer assim, nessa cegueira espiritual, imaginando de que nenhum dia Jesus vai poder mudar a sua história. Mas não. Não tenha medo. Abandone também a capa do medo. Jesus, ele está vindo à sua direção. Amém? E aí ele salta, porque quem encontra Jesus não tem como continuar estagnada, sentada, esperando, né? Não. Ele salta de alegria e ele salta já com a certeza que Jesus vai tocar e Jesus vai fazer e restaurar tudo aquilo que talvez há muitos anos ele estava já, né, clamando. É engraçado porque esse texto nos mostra, pelo desespero e pelas falas de Bartimeu, que ele não estava ali conformado com a situação. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez você já esteja dentro de um conformismo, mas eu quero te convidar a sair e largar inclusive essa capa do conformismo. Não se conforme com a sua situação, com as suas condições, mulher. Em nome de Jesus, levanta, dá um salto de vitória mesmo diante de Deus. Abandone essa capa e deixa Jesus tocar e restaurar a sua vida. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Muitos pregadores levam essa frase de Jesus como se fosse o gênio da lâmpada, né? Você esfrega a lâmpada e faz ali o seu pedido. E não é isso. Jesus ali já sabia, porque com a sua soberania ele era Deus, né? Com a sua onisciência, o que Bartimeu queria, o que ele precisava. Mas ele estreitou ali um laço de relacionamento. Ele quis demonstrar assim: meu filho, o que você precisa? O que você deseja? Qual é a sua necessidade? Deus estava ali, Jesus estava sensível à sua dor, ele queria ouvir da boca de Bartimeu. E olha que lindo, Bartimeu ali, tão humilde, tão, né? Oh, Rabi, mestre, olha como ele conhecia Jesus, irmãs. Olha como ele conhecia Jesus. Mestre, que eu volte a ver. E Jesus imediatamente curou. E assim, foi algo tão maravilhoso que ele recebeu. A fé de Bartimeu foi tão maravilhosa, foi tão linda, que ele recebeu um bônus de Jesus, porque ele não foi só curado, mas ele foi salvo. E quem foi curado, quem foi tocado, quem foi salvo, irmãs, não consegue voltar para a estagnação, né? Para ficar estagnado de novo. Não volta para o mesmo lugar. Ele foi e falou: não, eu preciso seguir esse Jesus. Então ele foi curado, foi salvo e seguiu Jesus, ou seja, não largou Jesus nunca mais, porque ele sabia quem era Jesus, ele sabia, né, quem tirou ele daquele, né, terrível lugar, um lugar de desprezo, um lugar de abandono, um lugar onde as pessoas, né, não fazia conta dele, pelo contrário, fazia com que eles se calassem, oprimia ele. Ele falou: não, para esse lugar eu não volto mais, eu preciso seguir esse mestre, eu preciso seguir esse Jesus. Irmãs, você entendeu que Jesus está falando com você?
Jesus deseja tocar hoje em você, mas pela fé, abandone a sua condição, a sua capa, aquilo que te rotula. Aleluia. Tenha um relacionamento com o Senhor através da oração. Através da oração, Bartimeu, o que representava o que queres que eu te faça, é o desejo de Jesus se relacionar comigo e com você. E de mostrar para você que Ele não está insensível às nossas dores, às nossas aflições, aos nossos desertos. Aleluia. E da mesma maneira que o mal deu um bônus na sua vida de deixá-lo cego e mendigo, Jesus faz 1000 vezes, 10.000 vezes, não dá nem para numerar, nem para descrever, maior e melhor. Jesus o curou, o restaurou e te deu liberdade. Ele foi salvo, né? Porque muitas das vezes a gente acha que a gente é livre para fazer o que a gente quer e na verdade não, nós somos presas, né, àquilo que o diabo nos condenou. E uma vez que nós encontramos Jesus, sua misericórdia é tão maravilhosa, irmãs. Nós não somos só tocadas, saradas, né? Nós somos libertas e nós somos salvas também. Que você receba essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus eu quero orar por você, amém? Deus querido e amado, nesta manhã de terça-feira, Senhor, eu quero orar pela minha vida, pela vida dessa mulher, Senhor, que ouviu esta palavra. Oh, Senhor, que ela venha ter ousadia, que o Senhor venha, Senhor, derramar sobre ela uma porção a mais de fé, para que ela venha abandonar essa capa, esse rótulo que deixa ela estagnada nas condições, talvez, Senhor, de uma pessoa traumatizada, de uma pessoa ansiosa, de uma pessoa cheia de medos, de uma pessoa, né, que vive carregando o peso de uma culpa do passado, que Jesus, que o Senhor fala a ela hoje, que se ela se arrependeu, o Senhor é misericordioso para perdoar e jogar, Senhor, toda essa culpa, todos esses pecados no mar do esquecimento, Pai. Em nome de Jesus, restaura-lhe aquilo, Senhor, que foi perdido, que foi roubado, Senhor, em nome de Jesus, na vida dessa mulher. Assim como o Senhor fez no cego Bartimeu, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente maior daquilo que imaginamos ou lemos aqui, Pai, porque o Senhor é Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que hoje chegou o dia do Senhor, Jesus, ir de encontro a esta mulher e mudar a vida dela por completo, Pai. A tua palavra diz que o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado, que clama por misericórdia, Pai. Por isso eu te peço, Jesus, vai de encontro e restaura tudo aquilo que essa mulher perdeu, tudo aquilo que essa mulher, Senhor, se viu sumindo em sua vida, Senhor. Salva e liberta para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe, mulher, em nome de Jesus.